para smartphone novo? Não precisa nem pesquisar. A loja mais completa em telefonia móvel de Açu e região é a Judson Celular. Judson Celular. Grande variedade em relógios, notebooks, capinhas, caixas amplificadas e muito mais. Tudo para você comprar no varejo ou atacado, parcelado em até 18 vezes no cartão. E o telefone quebrou? Aqui você encontra assistência técnica especializada. Judson Celular. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. No centro de Açu. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul. Nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Tem meus vizinhos tudinho usam a Telecab aqui, tudinho. Meus vizinhos aí de frente, aí do lado. Tudinho. Essa rua todinha É quase... essa Telecab. Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição, às 12h30. A segunda edição do Telenotícias, às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui, na Telecab 10. Sejam bem-vindos a mais um Tô em Obra. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu particularmente amo, que é projetos de interiores, e não tem como falar de planejamento de espaço de interior sem falar de uma boa marcenaria planejada. E para isso nós estamos aqui com o meu sobrinho lindo, arquiteto e urbanista, Arthur Veronese. E aí, meu sobrinho, me conte como é esse universo do projeto interior que está muito ligado ao planejamento da marcenaria. Perfeito. Primeiramente, agradecer pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, Arthur. Agradeço, Lidiane. Eu nem deixei você falar, né, Lidiane? Eu não fui deixou. só babação. Não, mas só a gente tá aqui. familiar, não deixou nem eu dizer nada.
Assim, o projeto de interiores hoje é muito depende muito do nosso cliente, então a gente tenta visualizar o desejo do que vai ser necessário. Então depende muito da proposta, se é algo mais comercial, se é algo mais residencial, depende muito do que o cliente quer para deixar o ambiente com a cara dele. Então a marcenaria hoje em dia é algo que requinta um pouco mais o ambiente. Então a gente tenta deixar o máximo assim, que se enquadre dentro dos desejos, né? É coisa que, como se diz, além de ter uma certa beleza, também transmite uma organização, uma organização, um sentimento. E então, assim... Essa palavra organização é muito interessante, porque a marcenaria, ela promove isso pra gente, ela promove esses espaços pra gente guardar, esse uso. Exato. Como é que você faz quando o cliente chega até você, Arthur, para você colher esses dados, né? O seu programa de necessidade, o briefing, como é que você conduz isso? Pronto, o briefing hoje é algo importantíssimo porque o cliente tenta transmitir o máximo do que ele quer, né, dentro de certos pontos, certos tópicos. Então, ele é essencial para a gente poder startar o nosso projeto. Então, dependendo do que ele repassa, a gente vai ver sobre a questão da organização, como a gente pode separar a parte mais usual, né, mais técnica do cliente, da parte mais sentimental, a parte que ele tá lá o canto dele, acolhedor, do que um setor mais de objetos, de coisas mais técnicas dele. Certo? Arthur, e quais são os primeiros pontos a serem levantados quando a gente vai fazer uma marcenaria planejada? Hoje é prestar atenção nos acabamentos, certo? Então, assim, hoje existem diversas empresas que investem, né, nessa questão do refinamento dos móveis. Então, tem profissionais isolados que trabalham muito bem e tem empresas que conseguem oferecer isso com um prazo, né, bacana. Então, dependendo da necessidade, como por exemplo um projeto comercial, eles dão essa prioridade devido a querer abrir uma loja mais rápido, querer abrir um restaurante mais rápido. E os comerciais têm sempre um cronograma muito curto. Exato, é um cronograma curto porque vai ter inauguração, toda a questão de visita, blogueiro fazendo vídeos, entendeu? Então é algo que eles dão uma importância a mais. Se for algo mais de casa, vamos dizer assim, uma suíte, um espaço gourmet, algo que vai reunir os amigos, a gente tem esse cuidado mais no bem-estar, não perdendo a questão da ergonomia, da questão de onde vai guardar cada coisa, mas focado no bem-estar de você se sentir em casa, entende? Se sentir acolhido. Exato. Né? Eu sinto muito, Arthur, assim, que as pessoas às vezes acham que a gente tem que planejar assim, eu vou investir na marcenaria se eu tenho um espaço grande, né? Eu tenho uma casa muito grande e preciso de imóveis para compor essa casa muito grande. Perfeito. Só que quando eu tenho um espaço pequeno, é aí que eu preciso de uma marcenaria inteligente. Exato. Aonde eu vou acomodar ou guardar tantas coisas. E como eu posso também transformar esse uso. Às vezes eu tenho um quarto, que ele também é um quarto de estudo, e aí chega o seu planejamento. Exato. Geralmente, aquela frase que a gente utiliza muito, que o menos é mais. Então, querendo ou não, mesmo os espaços sendo menores, aí que precisa mais de uma organização, de setorizar onde vai ser colocado uma marcenaria inteligente, como por exemplo você falou, um quarto de hóspede que pode ser usado para uma área de estudos, então vai depender muito do que é desejado, sabe? Então manter, como eu disse anteriormente, manter uma ergonomia legal com um ambiente aconchegante, entende? Então a gente procura ver a necessidade, certo? Entregar um resultado bom, entregar um caderno técnico que seja favorável para o profissional que vai executar, né? É importantíssimo porque o projeto é um documento que o cliente tem. Para assegurar, né, aquele serviço. O que foi acordado. Né? Exato. Então, o briefing é o processo que o cliente fala, o caderno de detalhamento e o projeto é algo que é essencial para aprender todos os tópicos e seguir o que o cliente falou. E a execução
Vamos falar sobre esse caderno técnico? Porque Porque é um problema aqui no escritório. Porque eu digo muito assim, para o cliente, o caderno técnico não funciona. Para o cliente vão funcionar as imagens, Exato. é aquele sonho conversado, é aquele passeio virtual. Exato. Mas o caderno técnico, ele é um documento, porque ali certeza. está escrito, está especificado ali de Perfeito. tudo que vai ser planejado, que vai ser executado daqui para frente. Então, assim, às vezes o cliente... Eu estou falando besteira? Não, jamais. O cliente não quer o caderno, ele quer as imagens. E aí, Não. me dê minhas imagens, me dê minhas imagens. Exato. Assim, de início, quando você transmite, né, as imagens por uma renderização dentro do 3D que nós fazemos, acaba que enche os olhos do cliente e é aquilo que de início ele pega como base, certo? Mas para executar aquele sonho, a gente precisa de indicativos que mostrem o passo a passo para poder ser executado. Entende? Então, esse caderno é essencial. Frisar bem essa palavra. É essencial. A gente não pode deixar de falar porque é algo que... É um documento. Assim, a gente procura ser o mais técnico possível para entregar algo que vai ser executado, entendeu? A gente não pode ter aquele olhar só refinado da beleza, mas também um olhar técnico. Você me falou muito isso, sou prata da casa, eu tenho que falar esse tipo de coisa, né? Também. Mas é essencial, não pode ser deixado de mão. Arthur, explica aqui pra gente por que cada centímetrozinho nesse planejamento é tão importante. Assim, Lidiane, hoje a gente procura, né, entender direitinho como é que vai ser proposto, né, o espaço. E assim, a marcenaria em si, né, pegando como base, ela tem que ser sob medida, mediante ao que está lá. Então, por exemplo, é diferente você ter algo sob medida do que ter algo solto. Então, quando você compra algo de um local solto, você meio que se adapta ao móvel. E não o móvel se adapta a você, entendeu? Tem a função, né? A funcionalidade daquele móvel específico para aquele ambiente. Então, é algo que traz aquela paz por você ter aquela organização e torna-se bonito também. E tem a questão da estética, né? Exato. E isso deve impactar diretamente na relação com a estética, né? Exato. Só o fato de você adaptar o móvel ao seu ambiente é algo que traz uma segurança e leveza para a pessoa que está lá. E aí a gente vem naquela fase, assim, eu acho que na marcenaria, mais do que em qualquer outra área, medida, ela tem que ser exata, né? Exato. Assim, eu queria aumentar um pouco, diminuir um pouco, mais, menos, não é medida. Exato. Um bocadinho aqui, porque os centímetros fazem diferença. No caso da marcenaria, milímetros, né? Pois é, são pontos que a gente tem que prestar muita atenção. Então, por exemplo, hoje está muito em alta a questão dos móveis curvos, os painéis curvos. Então, eles não são apenas utilizados pela sua beleza, eles têm um propósito, entendeu? Geralmente quartos de bebês utilizam muito para não bater nas quinas, gavetas com as corrediças, aquelas partes que tem um freio para não bater e prejudicar a audição da criança. Então tudo é muito pensado, estudado. Né? Não é algo que a gente vai colocar à toa. Tem um poder aquecivo maior, porém entrega um resultado que é referente ao que está proposto naquele ambiente, certo? Sobre essa questão, eu ia deixar um pouquinho mais pra frente, mas os curvos estão acabando com os cabelos do marceneiro, tá? Foi uma época que foram zipados, agora são os curvos. Agora são os curvos. Teve um cliente, Isabel, que surto foi esse? Um cliente não, marceneiro. Que surto foi esse? Arthur? Arthur agora vem com a explicação técnica desse surto. Pois é, hoje a questão hoje os móveis curvos, ele tem uma mão de obra mais especializada devido ao tempo que você vai fazer. Então, por exemplo, um móvel reto tem marceneiro que faz em um dia e meio. O curvo a gente faz em 4 a 5 dias. Também entendeu? Quebra muito o móvel. Às vezes... Depende do maquinário. Exato, depende do maquinário, depende da mão de que está fazendo, entendeu? Depende da pessoa que está fazendo a receita. Arthur, a gente nunca teve aqui nesse sofá um caso que trouxesse discórdia. E diz que discórdia da Ibope. Então...
Você de casa, fique aí um pouquinho, curta o comercial e a gente está voltando para falar sobre essa discórdia do móvel curvo. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, o nosso encontro está marcado aqui na telinha do Canal 10. Vão ser vários profissionais falando sobre saúde, histórias inspiradoras e dicas para você ter uma melhor qualidade de vida. Então vem comigo, vem viver bem. Aguardo por vocês. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. A ENDE gera energia que faz o seu negócio girar. E giro tem tudo a ver com esporte. O giro do corpo, da bola, da manobra, da raquete. No esporte, um bom giro faz toda a diferença. Na sua empresa também. Por isso, entre para o Mercado Livre de Energia com a ENDE e economize até 40% na conta de luz. Simule, migre, economize. A ENDE gera, seu negócio gira. Oi, gente! De segunda a sexta temos um encontro marcado a partir das 15h30. Música, informação e muito bate-papo aqui, ó. No Tarde Mais. Sejam bem-vindos ao Jornal do Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Aqui na Infinita Energia Solar, estamos orgulhosos em transformar vidas e negócios com energia solar. Oferecemos soluções que fazem a diferença. Aqui na Infinita não oferecemos apenas energia solar, mas soluções que fazem a diferença. Junte-se a nós e invista em um futuro mais econômico e sustentável. Estamos de volta aqui com Arthur Veronese e, como prometido, ele não vai fugir da encrenca de falar sobre móveis curvos. Arthur, sobre essa questão eu tenho muito marceneiro que está reclamando porque está quebrando peça, porque fica muito oneroso e às vezes até passa para o cliente, isso não presta. Já aconteceu em projetos seus esse... Já. A gente tenta sempre deixar algo harmônico. Como eu disse a vocês, é algo que não é à toa que a gente coloca. Os móveis curvos são uma forma de deixar bonito, mas também tem um sentido por deixar o móvel curvo, né? Então já teve casos assim de dizer, não faça assim porque fica mais caro, não faça assim porque dá mais trabalho. Eu disse, gente, tem um motivo, não é algo que a gente pode simplesmente mudar. Às vezes é um desejo do cliente, é um sonho, é algo que ele pediu muito para mim, né? Vocês sabem bem, né, como o cliente é. Ele pede muito e a gente não pode abrir mão, sabe? Então
é bom sempre ter uma observação. Às vezes usar com moderação, às vezes não cabe no bolso, a gente meio que dá uma... Exato, a gente consegue dar uma maneirada. Hoje eu vejo muitos projetos, né, de parceiros que têm uma pegada mais futurista, então eles deixam tudo curvo, painel, pilares, tudo, então às vezes o marceneiro tenta recuar. Dificulta um pouco, né? Então assim, acaba que é interessante ter aquela maneirada, deixar o ambiente harmônico a ponto que consiga favorecer não só o desejo do cliente, né? E não só a questão do poder aquisitivo, ou não. Sabe? Sim. Arthur, e qual é a diferença de uma indústria de móveis planejados para o nosso querido marceneiro, né? A gente gosta tanto. É que às vezes a indústria não pode. E aí, exatamente. Qual é a diferença? Assim, hoje em dia a mão de obra está um pouco escassa, vamos ser bem sinceros, questão do marceneiro em si. Então, tem profissionais mais antigos que se destacam, certo? Por eles terem aquele refinamento da mão. Então, a indústria hoje procura muito trabalhar numa escala alta de móveis, certo? Então, são vários do mesmo tipo, são vários que têm aquele padrão. E o marceneiro em si, ele consegue refinar a mão, por exemplo, uma cadeira, uma mesa orgânica, sabe? São coisas que tipo ele consegue mais artesanal. Mais artesanal, deixar mais artesanal. Então, por exemplo, unindo elementos como não só a maçonaria, como a questão de uma serralheria, como a questão também da iluminação, né, da parte elétrica, Sim. São coisas que exaltam bastante o projeto. Achei muito bacana você falar isso, porque a marcenaria hoje vem com um combo. Exato. Né? Ela vem com um combo, às vezes a gente chega com o marceneiro e ele diz assim, não, eu faço a marcenaria, mas eu não trabalho com a serralheria. Sim. Daí eu faço a serralheria, mas eu não boto o espelho. Aí eu boto o espelho, mas eu não boto o alumínio. E vocês têm que conversar com todo mundo aí, né? Exato. E aí como se junta, quem faz primeiro. Exato. As empresas hoje usam, certo? De profissionais especializados dentro da mesma empresa. Então assim, não adianta só eu ter... Geralmente ele tem um parceiro, né? Geralmente pessoas isoladas têm parcerias, geralmente empresas têm esses profissionais, né, em cada setor. Então, querendo ou não, quando você está fazendo um móvel que tem um laqueamento, que é uma pintura, que é algo artesanal, você tem que ter alguém específico para ele, entendeu? Então, não adianta eu fazer, por exemplo, um berço de bebê e não ter um refinamento de uma pintura. O berço de bebê hoje em dia, tipo, ele tem detalhes que, por exemplo, as grades do berço, eles têm que ser arredondados, tem que ter um laqueamento. Por quê? Por quê? Porque acaba que, querendo ou não, se for quadrado, possa ser que machuca o bebê. Então, é algo mais artesanal, é algo que tem que ter mais calma. E é importante ter pelo menos um profissional assim, altamente qualificado dentro dessas indústrias também. Certo? Um dos espaços que eu acho que a gente tem uma maior demanda de planejamento é a cozinha. Não sei se você pensa dessa forma. Com certeza. E eu acho que pela quantidade de gavetas, pela quantidade de vezes que a gente manuseia aquele espaço. Exato. O que é que você me fala sobre planejamento desses espaços que a gente usa muito e sobre como a gente manter esse imóvel? Porque eu também vejo um grande problema do cliente na manutenção. Exato. Das gavetas começarem a não fechar e eu começo a dar uma tranca até eu jogar ela fora. Perfeito. É muito importante a gente destacar um ambiente com ferragens que tenham uma durabilidade boa. Então, assim, eu vejo muita marcenaria que é boa, mas não tem aquele cuidado, por exemplo, móveis que são próximos ao chão, certo? Não tem aquele cuidado de, às vezes, deixar ele suspenso ou botar uma base com uma madeira mais resistente ou o próprio alumínio que não tem o risco de inchar. Então, são ambientes que a gente tem que ter esse cuidado a mais porque vão ser usados regularmente. São mais solicitados. Exato. Por exemplo, corrediças. Vocês vão ver muito, pode depender muito do cliente, né? O briefing fala muito isso, como é uma cliente, se é uma pessoa mais ativa. A gente não sabe se é um ambiente que a proprietária vai usar muito, vai ser mais a secretária, ou é algo que é mais um restaurante. Então, tudo tem que ser pensado para, por exemplo, botar uma gaveta que tenha um freio, sabe?
colocar portas que tem um freio também, porque aumenta a durabilidade. Então, eu ia perguntar sobre isso, sobre esses amortecedores, fazem a diferença no projeto? Fazem, porque a partir do momento que não tem os amortecedores, eles geram impacto no móvel. Então, como a madeira, o MDF trabalha, acaba que ele tem uma modificação até no aspecto, né? Sim. Eles incham, eles ficam... Geram desgaste. Geram desgaste, as fitas podem sair. Então, são coisas que agregam demais, sabe? A gente não vê assim de cara, mas, por exemplo, dobradiças de inox é questão de uma segurança para caso tenha, por exemplo, pingar alguma coisa quando estiver cozinhando, ou então precisar fazer uma manutenção, ter aquela segurança de não perder o móvel, entendeu? Não precisar fazer tudo de novo. Entende? Então é algo que é importante. Os ambientes pequenos, irregulares, que a gente vê muito, né? Quais são as principais soluções assim, que você vê hoje na marcenaria planejada para esses ambientes específicos? Ambientes, por exemplo, um lavabo. Algo minúsculo. Pronto, hoje... Apartamentos muito pequenos, né? Que você tem que fazer um milagre ali na cozinha para resolver toda a necessidade. Exato. Hoje a gente, para ambientes mais pequenos, por exemplo, um loft ou algo mais desse tipo, é interessante ter uma integração entre ambientes, né? Para não deixar tudo muito preso, separado, setorizado, por exemplo, cozinha de uma sala, sabe? Então você deixar ampla, querendo ou não, deixar elas integradas, aberto, né? Deixar elas integradas traz uma harmonia, certo? Além de... amplitude, né? Exato. Traz uma harmonia, traz uma amplitude e acaba que deixa uma ergonomia perfeita, né? Muito boa. O cliente não perde aquele local que é de casa, né? Que é, por exemplo, uma sala de estar e jantar, e também não perde o local que é um pouco mais técnico, como uma cozinha. Falando sobre os padrões que a gente tem dos MDF, que hoje a gente tem uma gama de padrões gigantes. Exato. E eu queria que você dissesse quais são os seus preferidinhos. Você tá na vibe assim... da cor, você tá na vibe do brilho, do acetinado, do madeirado. E o que é que você acha que veio e que fica? E o que foi também, né? O que foi, né? Eu tento ao máximo fugir dos zipados. Não, creio. Eu tento um pouco, porque assim... Mas já passou os zipados? Já passaram? Não, eles ainda estão em alta, assim, diminuiu mais. É porque dá trabalho. Trabalho, a questão da limpeza, algo. Eu gosto muito de dar ênfase à questão de veios da madeira, eu gosto bastante, sabe? Deixar cores mais neutras, algo que fique mais harmônico. Então, é algo que eu gosto muito de colocar. Por exemplo, os móveis laqueados são laqueados assim, brilho. Eu acho muito bonito, mas pra mim, por exemplo, eu não curto muito, por exemplo, mão suada, alguma coisa. E fica marcando. Fica marcando. Você tá na vibe do acetinado. Eu gosto muito do acetinado. Eu acho que isso é uma briga, sabia, Lidiane? Todo arquiteto, ele tem um carinho pelo acetinado e a gente tenta convencer o cliente que chega querendo o brilho. O brilho. Eu Exato. sinto. Da engenharia, vocês são brilho ou vocês são do acetinado? Eu gosto de acetinado. Acetinado. Eu sabia que você tinha um... Eu gosto de acetinado. Pois é. Falando muito sobre pisos também, eu né? Gosto daquela sensação mais fosca, né? Mais fosca, deixa ela uniformezinho. Mais ao natural, mais... Eu prefiro também. Hoje, o cinza, bege, são cores que não saem de linha, vamos dizer assim, não perdem aquele toque de refinamento. Então, é a coisa que a gente costuma investir bastante, né? E você, por exemplo, a gente está num tempo assim que nós estamos muito entre o terra e o verde. Você também está nessa vibe ou você ousa ir para outras paletas de cores? Eu uso muito o verde. Terra? Mas eu gosto muito do verde, querendo ou não, tem algumas propostas que o verde em si, essas cores mais formais, o verde próprio azul marinho, são cores que trazem uma segurança, são cores que meio que trazem, como é que se diz, um ar de seriedade, entendeu? Então é coisa que a gente costuma investir. A gente vai dar uma pausazinha para um intervalo, mas a gente já volta com esse papo delicioso que está sendo conversar com o Arthur sobre marcenaria.
De segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, o nosso encontro está marcado aqui na telinha do Canal 10. Vão ser vários profissionais falando sobre saúde, histórias inspiradoras e dicas para você ter uma melhor qualidade de vida. Então vem comigo, vem viver bem. Aguardo por vocês. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Já são 6 anos que o nosso sol tá brilhando, trazendo prêmios pra galera, pra todos que vem confiando. É pra você, estrada série mais de 500 mil e vales compras pra família. E toda semana tem prêmios instantâneos esperando por você. Corre pro nosso atacarejo e participe. E vem pro nosso atacarejo. Oi, gente! De segunda a sexta temos um encontro marcado a partir das 15h30. Música, informação e muito bate-papo aqui, ó, no Tarde Demais. Sejam bem-vindos ao Jornal do Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Aqui na Infinita Energia Solar, estamos orgulhosos em transformar vidas e negócios com energia solar. Oferecemos soluções que fazem a diferença. Aqui na Infinita não oferecemos apenas energia solar, mas soluções que fazem a diferença. Junte-se a nós e invista em um futuro mais econômico e sustentável. Quem nunca assistiu Irmãos à Obra e ficou com aquele gostinho de faça você mesmo? E a UPO vem com essa proposta, com materiais tão simples que proporciona fazer você mesmo. E para apresentar esse material inovador, eu estou aqui com Marina Costa. Marina, me conta essas novidades e esse lançamento da UPO. Pronto, Isabel. Aqui a proposta da marca é exatamente essa. É trazer revestimentos inovadores, mas que com fácil aplicação, que não precisa de uma mão de obra tão especializada. E isso traz com que seja uma obra limpa, rápida e que qualquer pessoa realmente consiga instalar sem ter nenhum tipo de especialização quanto a isso. Aqui nós trabalhamos com revestimentos internos e externos, né, em WPC e as lâminas minerais. Apresentando aqui um pouquinho para vocês, né, o WPC, que é uma combinação do sintético com o natural. Então aqui a gente combina o poliuretano com extrato de bambu, para os materiais internos, e extrato de madeira de lei para os materiais externos, que dá essa combinação, né, de um revestimento tão inovador e, além de tudo, também um revestimento sustentável. O melhor de tudo é que esse revestimento é zero probabilidade de cupim. Então, esses seus ripados, eles substituem perfeitamente o MDF, a madeira natural,
e dá um toque de sofisticação com 0 cupim, 0 umidade, eu posso receber água. Fala um pouco para a pessoa ali de casa. Pronto. É uma grande vantagem, né? A ideia desse material é exatamente vir substituir o MDF, por exemplo, porque você pode aplicar ele dá uma ideia de que parece ser MDF, mas ele tem todos esses benefícios. Ele é à prova d'água, ele não tem problema com cupim, com mofo, então, até mesmo com a maresia, ficar exposto à maresia também não tem problema. Então, realmente, esse material veio para solucionar todos esses problemas, principalmente a gente que mora aqui nessa região, ou nas regiões mais próximas à praia, que tem muito problema com isso, né? Marina, eu vejo que vocês estão usando muito o WPC em fachadas externas, em grandes painéis, por causa até questão do sol. Nosso sol é muito forte e vocês dão garantia para o sol. Isso. Além dessa linha aqui que a gente tem de materiais internos, nós temos a linha externa, nos ripados, também tem o painel liso externo, que é próprio para isso. Nós damos 10 anos de garantia, então realmente é um material de muita qualidade e eles são próprios para receber sol, chuva, não vai ter problema com umidade, não vai empenar. Então eles são materiais ideais para essas situações. E a gente chega a ficar animado aqui com as grandes possibilidades de revestimento externo. Queria que você apresentasse a gente. Pronto, aqui é a nossa grande variedade de cores dos nossos materiais externos ripados. Além desse, nós também estamos com o externo liso, né? Mas aqui é apenas os ripados externos, que é o que tem garantia, né? O que pode ser exposto ao sol, à chuva, sem problema algum. E do lado de cá, nós estamos com as lâminas minerais e eu estou apresentando aqui o meu preferidinho, que é o filete. Mas tem várias outras, né, minha amiga? Isso. Além desse modelo filete, nós temos uma grande variedade também, para todos os gostos, né? Temos o modelo Carver de Riscato, Grease. Temos o modelo Travertine, que particularmente é o que eu acho que tem um toque mais natural, né? Ele é feito de junta seca, então já diminui aí o material, só aplicar com argamassa ou PU40, então é realmente uma obra limpa, rápida, muito prática e a manutenção é quase inexistente, né? Marina, eu vi aqui na loja, vocês têm esse material laminado e vocês pintaram, não é isso? Então ainda eu posso, além dessas texturas, eu ainda posso inserir cor e conseguir vários outros efeitos. Exatamente. Além da cor também, ele é um material que pode ser moldado, né, fazendo formas diferentes, como formatos de onda, formatos circulares. Então, realmente, abre um leque de possibilidades no mundo da arquitetura, né? Estamos de volta com o nosso terceiro bloco, com essa conversa maravilhosa com Arthur Veronese sobre marcenaria planejada. Arthur, esse negócio está muito bom, muito bonito, estou achando tudo lindo, mas traga aqui pra gente a verdade aí. Quanto é que se paga por uma boa marcenaria planejada? Assim, a pergunta eu vou devolver para você. Quanto vale o seu sonho, o seu desejo? Não, venha com essa Não, nós não aceitamos você pedir. Sonho é caro, né? Sonho não é caro? Sonho é caro. Então, assim, querendo ou não, é um investimento. A gente não pode deixar de dizer isso. Hoje, a gente consegue utilizar de estratégias para conseguir deixar mais confortável, né, a execução. Então, tem marcas que são mais conhecidas, como, por exemplo, Arauco, Duratex, estão mais tempo no mercado e que tem uma preocupação a mais com os profissionais, arquitetos, engenheiros. Então, eles disponibilizam um material que a gente consegue utilizar com mais facilidade. Mas também tem outros que oferecem um resultado praticamente igual, certo? Sendo que são menos conhecidos.
entende? Com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade, durabilidade. Então, eu nunca vi problema assim por trocar a marca. Nunca vi problema. Então, são pequenas estratégias. Então, dá que... para investir em algumas alternativas para resolver a minha vida sem eu ter que gastar tanto, né? Exato. Assim, de início, né, o projeto em si, a gente consegue trabalhar dentro das expectativas do cliente. Mas a partir do momento que você solicita um orçamento, essa é uma das estratégias que são utilizadas para conseguir deixar mais confortável para o cliente. Sim, sim. Eu acho, Arthur, que a melhor coisa é o cliente ser honesto. O quanto eu posso investir. Exato. Porque aí a gente consegue trabalhar um projeto direcionado para aquele valor. Perfeito. Né? Perfeito. Porque o céu já que tem essa mobilidade, né? Exato. Então a gente tem que bater na tecla do briefing de novo, porque é algo que a gente vai lá no começo. Lá no começo. A partir do momento que você repassa o briefing, né, para fazer um projeto, a gente segue ele de ponta a ponta para que fique confortável para o cliente, né, e dentro do seu próprio desejo. E aí a pergunta, qual é o momento certo? Por exemplo, eu estou começando uma obra. Exato. Já sei que eu vou ter que fazer minha cozinha, já sei que eu vou ter que fazer minha sala. Com quantos meses de antecedência eu tenho que fechar a marcenaria? Fechando hoje, ele me entrega com a semana? Amanhã. Me entrega para ontem? Ontem. Assim, a questão do projeto em si, nós procuramos entregar completo, né? Porém, a questão das execuções, né, tem um período da parte da obra, tem a questão dos acabamentos. Então, o mais indicado é um pós-acabamentos, ou seja, após uma pintura, após a questão de uma instalação de gesso. Até porque é milimétrico, né? O negócio tem que ser medido em loco. Exato, né? De um gesso, de um drywall. Então, são coisas que, por exemplo, se a gente ultrapassar etapas, possa ser que gere dor de cabeça, né? Que não é interessante e custo. Exato, tempo é dinheiro. Então acaba que tem que respeitar as etapas devagarzinho. É interessante já ter o seu planejamento, certo? Mas muito importante. Exato. A gente pode se planejar antes. Exato. Eu posso me planejar financeiramente lá no começo. Exato. Mas só será executado após algumas etapas da obra. Tipo assim, cozinha só depois da bancada, instalada. Seria isso? É o mais indicado. Porque assim, tem pessoas que vão muito pela questão de alguém conhecido, o custo às vezes é um pouco mais confortável e querendo ou não, a gente não tem que ter o maior cuidado com quem está trabalhando no nosso ambiente. Então, às vezes fica um pouco fora de esquadro, são coisas que a gente consegue tirar os descontos da marcenaria. Então, são casos que, tipo assim, os toques finais é a marcenaria, sabe? Então, é a cerejinha do bolo. É a cerejinha do bolo. É a cerejinha do bolo. É aquela parte que a gente consegue dar um up no ambiente. Meu filho, para a pessoa lá de casa que está planejando, a primeira coisa é contratar um arquiteto. Exato, eu ia dizer isso antes de você perguntar. Mas você já foi adiantando? É muito íntima essa conversa. Nossa, é filho para casa. Mas depois disso, contratei um arquiteto. Quais são as coisas que eu tenho que considerar no meu espaço? Assim, para eu escrever meu programa de necessidade. Depois de contratar um arquiteto, é questão de se programar, né? Pela questão do que vai ser colocado. Por exemplo, todo o programa de necessidade é repassado e tem que ter esse momento de interação entre profissional e cliente. Então, a gente tem que ter essa conversa, esse diálogo, tem que estar tudo sempre muito alinhado, tem que estar tudo bem organizado antes de executar. Então, assim, contratou um arquiteto, né? Vê a questão do render para brilhar os olhos, faz um detalhamento que a gente tem que ficar batendo nessa tecla porque é um manual de como deve ser feito, né? A gente não está aqui só para entregar uma coisa bonita. É o principal. Né? Exato. A gente não está aqui só para entregar uma coisa bonita, tem que entregar algo que seja profissional, que seja técnico, que seja executável, né? Não adianta eu deixar algo muito bonito que não vai ser executável. Sabe? Eu amei o nosso papo, divertidíssimo. Você queria falar muito. Você queria falar muito obrigada, porque o nosso tempinho já está chegando ao fim com essa entrevista maravilhosa. Muito obrigada por comparecer,
por aceitar nosso convite, o convite da sua tia, né? Como aqui recusar. no Tô em Obra. Deixa um abraço aí para quem está em casa, Arthur. Queria mandar um abraço para Dona Mícia, né? Não pode deixar de falar dela, não. Um abraço pro meu pai também, seu Adalberto. Né? Mandei um abraço para você na outra vez do programa. Vou mandar, né? Não vou ficar devendo, não. Mas, principalmente para eles dois, são pessoas que estão aí sempre investindo em mim e não pode deixar de faltar, não. E aí, gente, ficamos por aqui e reafirmar o nosso compromisso todas as quartas, às 20h15, aqui na Telecab, eu Tô em Obra, e eu espero você na próxima quarta. Vai comprar smartphone novo? Não precisa nem pesquisar. A loja mais completa em telefonia móvel de Açu e região é a Judson Celular. Judson Celular. Grande variedade em relógios, notebooks, capinhas, caixas amplificadas e muito mais. Tudo para você comprar no varejo ou atacado, parcelado em até 18 vezes no cartão. E o telefone quebrou? Aqui você encontra assistência técnica especializada. Judson Celular. Judson Celular. Aqui não tem boquinha, não. No centro de Açu. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul. Nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Deu meus vizinhos tudinho, usar Telecab aqui, tudinho. Meus vizinhos aí de frente, aí do lado. Tudinho. Essa rua todinha é quase essa Telecab. Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição, às 12h30. A segunda edição do Telenotícias, às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui, na Telecab 10. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Já são 6 anos que o nosso sol tá brilhando, trazendo prêmios pra galera, pra todos que vem confiando. É pra você, Estrada Série mais de 500 mil em vales compras pra família. E toda
semana tem prêmios instantâneos esperando por você. Corre pro nosso atacarejo e participe. E vem pro nosso atacarejo.